Paz do Senhor Jesus a todos. Preste bastante atenção aqui nessa palavra, nessa mensagem de Deus para você, nessa pregação de hoje, aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Deus fala a Josué e anima-o. Deus fala a Josué e anima-o. Josué estava desanimado por causa da morte de Moisés. No versículo 1 está aqui, ó. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Você vê aqui que Deus, ele chama Moisés de servo do Senhor, diz que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Chama Josué de servo de Moisés. Moisés é chamado de servo do Senhor. E nesse momento, Moisés aqui é chamado, Josué aqui é chamado de servo de Moisés, porque Josué estava apegado à fé de Moisés. Josué ainda estava na dependência de Moisés. Ele perde um amigo, ele perde um líder, um homem cheio de Deus, um homem que foi um grande governador, governou um povo durante anos no deserto, foi um grande líder, um homem inspirado por Deus para orientar o povo, e agora isso tudo estava passando para as mãos de Josué. Toda essa responsabilidade. Então, além dele ter perdido um amigo, um líder, alguém que era um exemplo espiritual para ele agora estava assumindo essa posição. Então imagina a cabeça dele como que estava. E ele estava desanimado por causa da morte de Moisés e também preocupado com o que iria vir, porque ele ainda era servo de Moisés. Ele estava apegado a Moisés. Há pessoas na nossa vida que são exemplos de fé. São exemplos de fé, exemplos de caráter, exemplos de obediência ao Senhor. Muitas vezes essas pessoas acabam vindo à tona algum escândalo. Pode acontecer de vir à tona, não é o caso de Moisés, é claro. Mas vir à tona que a pessoa falhou, que a pessoa caiu, que a pessoa se desviou, que se afastou de Deus. Samuel, ele não teve bom exemplo, ele teve mau exemplos onde ele estava ali na casa de Eli, sobre a orientação de Eli. Os filhos de Eli aprontavam, né? Mas Samuel, ele não seguiu esse mau exemplo, ele olhou para Deus. Os maus exemplos que a gente tem, a gente deve olhar para Deus. Eu já tive pastor que foi bom exemplo na minha vida com Deus, na minha juventude. Tive pastor que foi bom exemplo e de repente também caiu, fez besteira, se afastou do Senhor, mas a gente olha para Cristo. A gente deve olhar para Jesus, para o ensino da palavra. Até porque se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver bons exemplos e maus exemplos. A gente vai ver pessoas que serviram a Deus, erraram, fizeram besteira, se arrependeu. Você vai ver pessoas que, na palavra de Deus, ela cometeu erros e esses erros, esses pecados, essas coisas que ela foi mau exemplo, que ela escandalizou, tá ali justamente para a gente não seguir aquele mau exemplo, né? Para a gente pegar aquilo como um aprendizado. Então, no caso aqui de Moisés, no caso aqui de Josué, ele estava sentido, desanimado por causa da perda, por causa agora da responsabilidade que ia vir sobre ele. Estava abatido, porque ele vivia sobre a dependência da fé de Moisés. E muitas pessoas também, elas têm alguém como exemplo, mas elas também vivem na dependência da fé dos outros, da dependência do exemplo dos outros, sendo que a Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. Então, eu devo viver na dependência de Deus. Deus é o meu maior exemplo. Então, eu tenho pastores, eu tenho homens de Deus, pessoas de Deus que eu admiro e que eu vejo como exemplo de fé. Se amanhã ou depois eu ouvir ou acontecer algo que venha escandalizar, ou que ele venha cometer algo que venha trazer à tona alguma coisa que é contra Deus, ou que ele estava sendo um hipócrita,
ou vivendo não de acordo com a palavra e fazendo algo às escondidas, eu não vou olhar para isso, porque a minha fé está alicerçada no Senhor. Porque a própria palavra nos orienta sobre essas coisas. Por isso que a gente tem que nascer de Deus, não do homem. Então eu não vou olhar para isso, mas eu vou olhar todo o bom exemplo que essa pessoa deixou, todo o ensino que ela deixou. E tomara que ela se levante, que ela se arrependa, que ela se conserte e tal. Porque tem vários tipos de situações, é claro. A gente tem que ter sabedoria, inteligência, muita cautela e até mesmo muito cuidado no que a gente fala, no que a gente pensa e tal. Então, no caso aqui, Josué estava dessa forma e Deus teve que animá-lo. Talvez você esteja aí também, perdeu alguém, perdeu uma situação, talvez você teve um mau exemplo de alguém, isso te desanimou. Talvez você viu algo que te entristeceu o seu coração, ou você está passando por alguma coisa que está desanimando você. Talvez você estava apegado a alguma coisa, talvez você estava esperando uma notícia de algo e não foi aquilo que você esperava. Talvez você está passando por uma situação também que está desanimado, que está te desanimando. Você está desanimada, desanimado, você está olhando para aquilo ali, aquela situação na área da sua vida, uma porta que se fechou, um amigo que se foi, uma pessoa que te deixou. Eu não sei o que foi, mas tem inúmeros casos. Talvez você esteja numa situação que você também está desanimado, porque você estava apegado àquilo, você estava preso àquilo. Por isso que a gente tem que ter uma fé e uma vida dependente apenas de Deus, porque Deus não decepciona. Apesar que tem pessoas que ela espera também que Deus faça algo e aquilo não acontece naquele momento, ele, em vez de procurar entender, porque Deus, ele que tem os planos, ele que tem o controle, ele que tem a direção, em vez de ela procurar entender, em vez de ela procurar entender que o mais importante da nossa vida é a nossa salvação, não. Ela coloca a culpa em Deus, ela vira as costas para ele, ela fala, Deus não existe, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, sendo que Deus está ali presente. E a gente tem que confiar em Deus em toda e em qualquer situação. Isso é fé. Viver pela fé é acreditar no impossível, acreditar naquilo que a gente não está vendo, mas pela fé a gente sabe que vai acontecer, o que já aconteceu, em nome de Jesus. A gente tem certeza absoluta. Quando a gente tem uma vida pautada no Senhor, quando a gente tem confiança no Senhor, quando a gente caminha com Deus, obedece a Deus, a nossa vida é dessa forma. A gente tem certeza que Deus é com a gente. A gente tem certeza que Deus está ali, porque a gente preserva a nossa vida espiritual. Então a gente compreende, a gente entende o mundo espiritual. A gente entende as situações. Porque a gente ama a Deus pelo que Ele é. A gente ama a Deus, a gente ama o Senhor. A gente tem amor por Ele. E Ele ajuda Josué aqui. Porque chegou a hora de Moisés. Chegou o momento dele. Deus o recolheu. Aí olha o versículo 2. Que, na verdade, o foco da palavra aqui não é falar da partida de Moisés. O foco aqui não é falar de quem Moisés foi. O foco aqui não é também dar uma palavra sobre a perda de alguém, não. O foco aqui é fortalecer você, é abençoar você. O foco aqui é ajudar você a se levantar, seja de qualquer situação ou problema que você está enfrentando agora, que está te desanimando. No caso aqui, a situação era essa na vida de Josué. Então o foco aqui é ajudar você a se levantar, se fortalecer. Porque olha como que Deus fala com Josué aqui. Moisés, meu servo, é morto. Ele morreu. Acabou. Ele está comigo. Levanta-te, pois, agora. Se levanta. Se dispõe. Se coloca de pé. Você... Aconteceu isso, mas se levanta. Não está nada perdido, não. Essa situação que você está passando não está acabada, não. Se levanta. Se levanta. Levanta-te agora. Se coloca de pé, porque eu estou aqui para falar com você, para te fortalecer. Pois agora, passa esse Jordão, passa essa barreira, passa isso aí que está de frente para você. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai para onde eu vou te mostrar. Eu te dei isso. Tem uma missão. Você vai entrar na terra prometida. Pega o povo. O cajado agora está contigo. A autoridade agora está com você. Eu estou na sua vida. Moisés se foi, agora é contigo. É o que Deus está falando para você agora. É o que Deus está falando para você nesse momento. Mas deu errado. Mas o
problema se levantou. Opa, não baixa a cabeça não desanima não. Se levanta, vai em frente. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. É o que Deus está falando para ele. Assim como eu fui com Moisés, eu estou sendo contigo. Aonde você for, eu vou estar com você. Então Deus está falando para você e para mim aqui. Aonde você colocar os pés, aonde você for, eu estarei lá contigo. Aonde você buscar, aonde você estiver ali comigo, fiel a mim, eu estarei com você. Eu estarei com você nos seus planos, nos seus projetos. Eu vou te orientar. Eu vou estar contigo ali. Versículo 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, será o vosso limite, será a terra que eu tô dando para vocês. Ou seja, onde você estiver, com a minha orientação, com o poder de Deus sobre a sua vida, aonde você estiver, através da fé, porque a fé não tem limites. Aonde você for, ele está falando aqui para eles aqui. Olha, aqui, eu coloco nas suas mãos. Então tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, Deus colocou nas suas mãos, ele te dá força, ele te dá ânimo, ele tem o que te entregar. Ele é Deus grande e poderoso. Ele é o Senhor da nossa vida. A vida que está em você, a sua família, o seu trabalho, sua casa, sua saúde. Deus está contigo aí. Deus está contigo. Você não está só. Ele entrega nas suas mãos a sua saúde. Ele entrega nas suas mãos. Ele está com você. Ele tem um controle de tudo. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso aqui estava sendo falado para Josué a respeito do que se levantasse contra ele, os inimigos. O que viesse contra ele, ninguém ia conseguir o destruir. Ninguém te poderá resistir, é que nem aquela plantinha, né? Comigo ninguém pode. Tudo é possível ao que crê. Então, que se levantasse contra a vida de Josué, ele não tinha que temer, porque ninguém poderia resisti-lo. Ou seja, ele iria vencer, ele iria alcançar. Deus está falando para você e para mim aqui, pode se levantar o que for. Pode se levantar um exército contra a nossa vida. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As pessoas que confiam em Deus, que acreditam em Deus, elas sabem que o maior prêmio dela é a salvação. Então, todos os dias que o mal se levanta, que venha colocar palavras negativas, qualquer barreira, nada vai poder nos resistir. Nada vai poder nos atrapalhar, nos destruir. Os planos e os projetos de Deus sobre a nossa vida, nada vai poder contra nós, porque somos mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor dele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então, assim como Deus foi com Moisés, Deus estava sendo com Josué e com todo aquele povo que o servia. Então, toda pessoa que servir a Deus, Jesus falou, se alguém me servir, o Pai honrará. Se eu permanecer em Cristo, Cristo vai permanecer em mim. E tudo que eu pedir, tudo que eu clamar, tudo que eu buscar a Deus em oração, Ele está ali presente na minha vida. Então Ele não te desampara e nem te deixa. A Bíblia chega a dizer que mesmo que pai e mãe te abandone, Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele está contigo. Agora, Deus só não vai estar na minha vida se eu não quiser. Ele só não vai estar na minha vida se eu não quiser, se eu não estiver com Ele. Esforça-te e tem bom ânimo, ou seja forte e corajoso. Seja forte, tenha coragem, tenha bom ânimo, se esforça, se mantenha de pé. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Que jurei a seus pais, lhes daria. Ele estava falando para Josué aqui, se esforce, seja forte, tenha coragem. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Deus falando para você, seja forte, tenha coragem. Você vai abençoar a sua família. Você vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Através de você, o meu nome vai ser glorificado. Através do seu testemunho, pessoas serão alcançadas. Através do que eu vou fazer na sua vida, Deus vai abençoar outras pessoas. Eu vou usar você para falar de mim para outros.
para salvar outras vidas. Versículo 7, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, tão somente seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, tão somente se esforça, tenha força, tenha coragem, tenha ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, sobre a palavra, para obedecer, para fazer o que eu vou te dizer, para fazer o que está escrito. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, ande reto, caminho com Deus, olhando para Cristo. Mantenha o foco, mantenha o alvo, que é a tua salvação, que é o reino de Deus, para que prudentemente, com cautela, com obediência, com zelo, conduzas por onde quer que andares. Mantenha-se firme, para que você ande com obediência ao Senhor. Aonde quer que você ande, aonde quer que você vá, você vem ali demonstrar o caráter de Deus, a obediência. Sabe, demonstrar ali a obediência à palavra, ser um servo, uma serva do Senhor. E aonde você for, você vai fazer sim a diferença, porque a Bíblia promete que Ele mostraria a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra de Deus. Não se aparte da sua boca a palavra do Senhor. Não, eu vivo a palavra. Essa ensina ou não. Eu vivo na verdade. Eu vivo no caráter do Senhor, na obediência. Eu vou me desviar do mal. Eu vou andar reto com o Senhor. Eu não vou me desviar daquilo que está escrito. Antes, medita nele dia e noite. Eu medito na palavra, eu obedeço a palavra. Eu leio a palavra e medito nela. Eu procuro compreender, procuro entender, procuro praticar na minha vida. Colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou recebendo. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então eu vou ter cuidado em obedecer a palavra do Senhor, vou meditar nela. Não vou só pegar ler por ler. Eu não vou só falar um versículo vazio, vou soltar assim vazia, não. Eu vou obedecer. A palavra ela tem poder na vida daquele que pratica. Então eu vou ter cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nos ensinos de Deus. Eu vou me desviar, eu vou obedecer, eu vou amar a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu vou seguir o caminho de Deus. Para quê? Porque então farás prosperar o teu caminho. Fará crescer o teu caminho. Fará prosperar o teu caminho. Fará crescer o teu caminho. Sua vida espiritual vai crescer. Sua saúde, a sua vida vai crescer. O seu caminho vai crescer. Você vai crescer com Deus. Crescer em sabedoria, crescer em fé, crescer em paz, em alegria, em amor. Você vai prosperar, vai crescer com Deus. E serás bem-sucedido. Quer ter uma vida bem-sucedida? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? E que eu digo ser bem-sucedido é crescer com Deus. É alcançar a salvação, é alcançar o reino, é nascer de novo, é receber o Espírito Santo, é ter uma fé confiante em Deus, é ter uma vida de confiança no Senhor, é ter uma vida feliz com Deus. Josué foi bem-sucedido? Foi. Porque ele obedecia a Deus. Ele caminhava com Deus. Moisés foi bem-sucedido? Foi. Davi foi bem-sucedido? Foi. E quando ele não foi bem-sucedido? Quando ele desobedeceu. Quando ele fez o que ele fez. Repara na palavra. O povo de Deus sempre vencia as guerras. O povo de Israel sempre vencia as guerras, batalhas, as lutas, quando eles obedeciam ao Senhor. Quando eles estavam bem com Deus. Quando eles se desviavam de Deus, eles não eram bem-sucedidos, eles eram mal-sucedidos. O inimigo vinha, o inimigo vencia eles perdiam, tudo dava errado. Por quê? Porque eles não meditavam mais em Deus, eles não obedeciam mais, Deus fazia de qualquer maneira. Então toda vez que eles obedeciam ao Senhor, o reino deles prosperava, eles eram bem-sucedidos, eles tinham paz no reino. Mas toda vez que eles desobedeciam, toda vez que eles se desviavam de Deus, viravam as costas para Deus, eles não prosperavam em nada, dava tudo errado. A vida era mal sucedida e eles caminhavam para trás, os inimigos vinham, venciam eles. Era guerra para tudo quanto é lado. Mas quando eles estavam com Deus, tinha até guerra, tinha batalhas.
Os problemas se levantavam. Porque os problemas vêm, as lutas vêm, mas eles venciam cada uma delas. Eles venciam cada uma delas. Por quê? Porque eles estavam debaixo da obediência de Deus, da palavra de Deus, da orientação de Deus. Deus estava em primeiro lugar na vida deles. Versículo 9, e aqui a gente termina. Não tô mandei eu, Deus não está falando para ele, rapaz, eu não mandei, eu não estou te dando uma ordem, eu não estou falando contigo, não estou aqui para te fortalecer, porque ele ainda estava desanimado. Depois de ouvir tudo isso, ele ainda estava aqui, ó. Deus falou, não estou te mandando, não estou falando com você, levanta agora. Não é a minha palavra que está em você, eu sou homem para mentir, eu não vou cumprir o que eu prometo. Não sou eu que te fortaleço, não sou eu que te dou o meu espírito, não sou eu que te dou a minha salvação, não fui eu que entreguei o meu filho por você, Deus está falando aqui pra gente agora. Não fui eu que entreguei o meu filho por você, eu não dei o meu melhor, e com ele graciosamente todas as coisas, está lá em Romanos escrito. Não sou eu que te dou, não sou eu que te fortaleço, não sou eu que te ajudo, que te sustento, eu não sou o teu Deus. Não é ele que te ama, a palavra dele não é maior do que tudo, Deus não é maior do que tudo. Por que a gente vai ficar acreditando em coisinhas pequenas, em coisinhas que estão vindo contra a gente, palavrinhas, coisinhas negativas, situações que estão vindo contra a gente? Não vamos parar não. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você já passou por cada coisa na sua vida e você não desistiu? Você já passou por cada barreira, até mesmo antes de conhecer a Deus, antes mesmo de servir a Deus? Quanta coisa você já passou na sua vida? Quantas situações você já viveu na sua vida e você não parou? Você vai parar agora? Você vai desistir agora? Tem gente que eu prego, que eu falo pra ela, a pessoa já é avó, já é avô, tem filho, já passou cada situação, já passou cada livramento, já passou cada barreira, já se levantou cada coisa ruim na vida dela, já teve cada problema que ela enfrentou na vida dela e ela não desistiu. Por que você vai desistir agora? Por que você vai agora se entregar? Por que agora você vai parar? Você já passou cada uma e você não parou. E agora você vai parar, vai ficar colocando culpa em um, culpa em outro, vai ficar olhando para um, olhando para outro, olhando para mau exemplo. Sendo que você tem um Deus que te cura, que te sara, que te levanta, que te sustenta, que te fortalece, que te abençoa, que te ama. Um Deus que te ama, que deu a vida por você na cruz, que te perdoou, que te tira das trevas para a luz, que fortalece você, que ajuda você, e você vai ficar dando ouvido à opinião dos outros, à crítica dos outros, a julgamento dos outros, a apontamento dos outros, a pessoas que não têm nada para te dar, que não tem nada para te oferecer, que não faz nada por você, que quando você está no sufoco, numa situação difícil, não está nem aí para você, nem te responde. Mas você que agora está se levantando, você que entregou a vida para Deus, você que sabe que Deus pode mudar tudo. Porque quando está numa situação difícil, não aparece ninguém. Mas quando a pessoa está bem sucedida, ou está bem, ou está em alguma situação, se vir alguma coisinha, já aparece um monte para dar palpite. Ou se não, para desviar ela. Porque quando a pessoa está sem nada, não está nem aí. Ninguém está nem aí para ela. Mas quando ela está numa... Deus faz algo na vida dela, o que aparece de pessoas, o que aparece de gente, para poder chamar para uma coisa errada, para falar que agora é amiga, colega. O que tem de pessoas assim, e a pessoa acaba às vezes indo, se esquece. Eu desanimei, eu parei e tal. Mas quando estava numa situação, às vezes pior, ruim, não desanimou, porque precisava de Deus. E depois que Deus fez, se esqueceu. E tem aqueles que estão na presença de Deus e já se esqueceu também de tudo que Deus fez. Ei, a sua história não chegou ao fim, não. A sua história chegou ao fim, não. É como um livro. É apenas um capítulo. Quantas vezes você já viu um filme aí, ou leu um livro que no meio da história lá parecia que estava tudo errado e de repente tudo virou? Olha para a Bíblia. Quantas pessoas na Bíblia deram uma virada na vida deles, deram uma volta por cima? Parecia que ia dar tudo errado. Parecia que era o fim, mas Jesus chegou e mudou tudo. Deus chegou e mudou tudo. A pessoa dando ouvidos a Deus, usando a fé dela, ela mudou tudo. Então Deus está falando para você, olha aqui, ó. Não é eu que estou te dando a ordem, não é eu que estou falando com você, porque o pedido de Deus... Na verdade, Deus nos pede, né? Ele fala, ele orienta, e o pedido dele é uma ordem. E é uma ordem que tem resultado, que tem resposta. Então não te mandei eu, não estou falando contigo, não sou eu que estou falando com você, então se levanta. Tenha fé,
Tenha coragem, tenha ânimo, tenha força agora do Espírito Santo. Receba a força agora de Deus. É Ele quem te dá força, é Ele que te dá coragem, é Ele que te ajuda, é Ele que está falando com você agora. Se esforça. Você não está ouvindo aqui agora? Você já se esforçou para tanta coisa, você já acreditou em tanta gente, já confiou em tanta gente e quebrou a cara. E bateu com a cara na parede, deu tudo errado. Mas você confiou naquela pessoa, você acreditou naquilo. E não era aquilo que você imaginava. Você acreditou em tanta história, em tanta palavra dos outros, por que você não vai acreditar em Deus? Por que você não vai acreditar no que está escrito na palavra? Por que você não vai acreditar num Deus que você já viu fazer? Você já viu fazer, Ele já fez na sua vida, e por causa de uma coisa, por causa de alguém, você vai se desanimar, você vai parar? Por causa de uma situação? Tem coisas que você já conseguiu vencer sem, até mesmo sozinho, e agora que está na presença de Deus vai desistir? Você vai deixar de acreditar por causa dos outros? Não, claro que não. Deus está falando com você. É eu que te dou força. É eu que te ajudo. É eu que te sustento. É eu que te dou ânimo. É eu que te dou coragem. Foi eu que te trouxe. Foi eu que te levantei. Então tá aqui, esforça-te, tem bom ânimo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Não temas. Não temas. Nem te espantes. Não tenha medo. Não fique espantado. Espantada. Não fico olhando para essa situação espantado, atemorizado. Meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora que Deus está aí? E agora que Deus está aí na situação? Deus está aí na situação. Você deve confiar, acreditar. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é Senhor de tudo. Deus muda tudo. Deus chega e muda a história. Ele é o Senhor. Não temas nem te espante. Não tenha medo não. Não se espante não diante disso que está diante de você não. Isso aí não é nada diante do Senhor. Porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só esse versículo aqui já é tudo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você anda com Ele? Você obedece a Ele? Você, como está escrito lá em cima, medita? Então você vai ser bem sucedido. Então para que você vai desanimar? Se Ele está falando que vai ser bem sucedido, que vai fazer prosperar o teu caminho, se você não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Então acredita, confia, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé, esforça-te, tem bom ânimo. Seja forte, corajoso, corajosa. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que a força de Deus esteja sobre você, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que você seja bem-sucedido, que em nome de Jesus, você, através da obediência a Deus, através de andar com Ele, você venha fazer prosperar o teu caminho, que você seja muito feliz na presença do Senhor. Se levante o que for, venha o que for, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Um forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.